nisso, começaram a entrar os garotos, né? Que era uma demanda antiga da parte da cornetagem, né? E aí o Rian fazendo, o São Paulo teve a chance de virar, que o Luciano não virou, e no segundo tempo morreu, né? O São Paulo jogou na quarta à noite no Paraguai sob chuva e no sábado contra o Ceará, né? Num gramado difícil, pesado, né? E no segundo tempo, e aí que tá, vamos lá, começar pelos garotos. Cada garoto, não é assim, garotos, cada um tem uma característica, uma complexão física, um nível de maturidade e tal. Quem a gente falava aqui? O Lucas Ferreira, pela complexão física, vai ser, evidentemente, o que vai mais rapidamente conseguir jogar como profissional. E assim foi. Foi titular na Libertadores, no jogo do Aliança, fez gol lá contra o Libertad e contra o Ceará parecia não ter sentido nada, tamanha a entrega física. O Alves, que vinha jogando como meia, estava suspenso. Já tomou 3 cartões amarelos em 5 jogos, o menino. Né? Tentando naquela coisa de marcar, tal. E dessa vez teve a chance o Rian Francisco. Rian Francisco fez o gol, ele de fato tem um posicionamento, tem aquela bola meio que procura ele, mas ele sentiu o jogo. Com 12 minutos do segundo tempo, ele teve que ser substituído por cãibra. Aí até minha filha perguntava, mas como é jovem assim, vai ter cãibra? Não está acostumado com esse ritmo, né? É outra coisa. Tem a ver com idade. Então. Você acha que não? Não, zero a ver com idade. Não, a questão é física. O que as Sim, pessoas o ritmo, falam, claro. as pessoas falam da cãibra como se o mais velho ou o mais novo, e o mais novo não deveria ter cãibra. Termina. É que ele não atua nesse nível de exigência com frequência. Não, quem tá marcando ele era o Marlon, o capitão do time, né? Tipo, jogador forte, experiente, ele tava tendo dificuldade no jogo. Enfim, mas aí tá, a temperatura, respondendo à tua pergunta, ela diminuiu bastante, né? Eu acho que existe agora uma compreensão, porque além da questão da investibilidade, o São Paulo vem fazendo bons jogos. O primeiro tempo do São Paulo, tomando um gol na saída, um erro do Igor Vinícius, foi bom. O jogo no Paraguai foi bom. O jogo contra o Santos foi bom, né? Então, é uma sequência de bons resultados, não excelentes, mas bons resultados e boas atuações. O Ceará não perdeu nenhum jogo com o mandante, vai dificultar para o Palmeiras. Não tem um time brilhante, mas é muito forte fisicamente. Divide, o estádio cheio. Se deixar o Ceará fazer 1-0 é o inferno, porque é reação o tempo todo. Né? É o melhor do acesso, né? Tá à frente do São Paulo na tabela, né? E então, eu acho que foi, nas circunstâncias, um bom resultado. Só que agora, nessa sequência maluca, o São Paulo já joga amanhã, viu, Napoleão? São Paulo já joga amanhã contra o Náutico, joga na sexta contra o Fortaleza, os dois em casa. Aí o São Paulo tem que ganhar os 2 jogos em casa. E depois? Sábado, domingo, segunda, só quarta. De novo, contra o Aliança em Lima. Então, o São Paulo esses ficou jogos com um foram calendário por conta da Libertadores, né? Pois é, o São Paulo ficou com um calendário maluco, apertado, e está conseguindo atravessar. Pelo menos e a no gente caso do São Paulo são 2 Vocês viram o em casa, Cássio, cara? Vimos, eu vi. Aí, Massini, acho que é uma questão, ele está falando do desabafo do Cássio. O futebol está adoecendo as pessoas. E eu acho, esse é um bom ponto. Mas aí eu acho que o São Paulo, que não tem psicólogo, nós vamos entrar nessa questão, que é um absurdo, né? Poucos têm. Ele tem um técnico capaz nessa área também. Porque, e na verdade, quando o linchamento estava concentrado nele, menos mal para ele, porque ele tem estofo para tal, né? O problema é quando vai no Cássio, vai no fulano, ou no menino, se tivesse perdido ou vai no Rian, né? Essa é uma questão. Eu acho que uma das grandes falhas dos grandes clubes brasileiros nessa temporada foi não perceber a temporada que está se estabelecendo em termos mentais. É muito jogo, cara. Então, é isso, né? Para o torcedor é maluco. Imagine para o atleta e para o técnico, né? Então, em uma semana, eu citei o Bahia, né? Do 3 vitórias, e daí os caras estavam cornetando antes das 3 vitórias. Então... o São Paulo, quando ganha do Santos, era não sei quanto tempo não ganhava. Aí Isso. passou a não sei quanto tempo não perdia. Né? É que tinha uma vitória no meio, então aquela brincadeira que a gente fazia, assim, tá invicto. Então, mas para mim tem... Fala, né? Não, pode falar. Para mim tem algo mais grave aí, que se a gente não se cuidar, a gente vai também pro mesmo buraco. Ah, sim. Que é a questão da doença.
né? É, claro. E quando você pega um imbecil que fala que o Tite amarelou, o sujeito que faz um comentário desse, ele é um imbecil completo. Ele não compreende o que é um problema de saúde mental, né? Quando o sujeito tem um gatilho e trava completamente, não consegue andar. Pô, quantos de nós já vimos isso na família da gente? Ele também já viu. Mas como ele acha que, porque tem as redes sociais, ele se acha no direito de expressar algo que ele não faria na casa dele. É claro, e acho que aí tá a questão do futebol, né, Massa? Só para completar e a gente trocar aqui, os caras mexem com milhões, com paixão e ganham milhões. Então, a impressão dos caras aqui é que por ganhar milhões todo mundo está preparado absurdamente. Isso não é assim, não é assim mesmo. Talvez no São Paulo agora as coisas estejam voltadas. Sempre tem que ter alguém, né? Agora no Luciano, saiu do Zubeldia, vai no Luciano. O Luciano tem capacidade. Não tem. Se vai no linchamento, não tem. Mas. Não, tem que escolher um para linchar. Exato, né? Mas eu acho que a questão é que no São Paulo existe, curiosamente, para comparação, hoje, uma coesão grande, muito grande, entre atletas, treinador e torcida organizada. Isso é importante. Porque na hora da dificuldade no Zubeldia, foi a torcida organizada quem garantiu o negócio. O ambiente no estádio e tudo mais. Né? É uma torcida organizada que não está proibida, que consegue levar a gente, que consegue levar 50 mil contra o Santos, que conseguiu a vitória necessária, porque senão não ia ter nada disso. Eu acho isso perigoso. Exato, sempre é. Mas se a torcida porque organizada... Porque tem um efeito contrário, claro, né? Que é a Gaviões, que fica... dependente disso. Bancando o presidente, devendo para o clube. Sim, é claro que é perigoso, né? Mas foi importante nesse período. A torcida organizada ela não enfiou a faca, pelo contrário, ela soube lidar com essa situação toda. Até porque os recursos do São Paulo, perto do Corinthians, perto do Palmeiras, perto do Flamengo para 2025, não são os mesmos. Né? O Zubeldia, quando quer substituir o Ferreirinha, tem que colocar um lateral, que ele não tem a ponta. Foi a substituição no intervalo. Né? Então, ele está vendo uma compreensão maior, geral, muito por conta dos resultados conquistados, da real dimensão do São Paulo para essa temporada. Né? Que é uma dimensão de luta, de tentar acompanhar e de perder pouco, que é uma característica do trabalho do Zubeldia, desde o ano passado. Eu queria só voltar a dois aspectos da questão da agressividade das pessoas, né? A gente não vê isso na rua. Normalmente, o que um clube faz? Ele pega o moleque, tira da base e põe para treinar com os profissionais, certo? Neste treinar com os profissionais, o que acontece? Normalmente lesão. Lesão. Por quê? Porque ele faz mais esforço para estar dividindo com o Gustavo Gomes, com o Murilo. Né? Isso eu tenho várias declarações de jogadores da base do Palmeiras que eu entrevistei no meu canal, depois daquele título da Copinha, e que foram trabalhar com os profissionais, e a principal questão deles era essa. Eu tinha que fazer um esforço muito maior para poder dividir uma bola, ou para poder ter um pique, ou para poder chegar, e isso me gerou lesões. Então, faz parte do ambiente você levar o jogador da base para fazer um negócio. Agora, no Hendrick, o Abel chamou o Gustavo Gomes e perguntou, e aí? Eu falei, tá pronto. Uhum. Porque na hora da dividida, o Hendrick tem... Massa é uma coxa do Hendrick inteiro. Parece ser o Lucas Ferreira. Né? Você entende? Claro. São pessoas diferentes, organismos diferentes que reagem diferente. Certo? Alguém duvida que o Patrick de Paula é forte? Não. E ele sofreu também no começo. Agora o Danilo não sofreu nada. Uhum. Porque ele é diferente, ele é leve, ele chega primeiro, ele já é assim. Entendeu? Mais do que o corpo é a cabeça. Cada um age de um jeito. Cara. Os meninos mudam, eles são muito diferentes. Sem dúvida. Tem uma história muito legal que em 2015 o Corinthians foi decidir. Era pontos corridos, mas era a decisão do título lá em Belo Horizonte contra o Galo. O Tite saiu da concentração, pegou o Arana e pegou o Malcom. E falou, vamos lá, vamos dar uma volta. Foi lá no estádio e foi dar uma volta com os dois. Aí entrou no gramado e tal, o Arana pegou a bola, já chutou lá pra frente, já quis zoar dentro do gramado e o Malcom lá no cantinho dele e tal.
E ali ele foi percebendo quem podia... Então, é isso. Cada moleque é de um jeito, é de uma maneira. Mas isso aí que vocês estão falando, especialmente em relação à saúde mental, adaptação, quando se fala em dinheiro, isso é uma discussão antiga até, né? Desde o movimento Bom Senso. O futebol produz dinheiro para nós. Nós estamos aqui debatendo futebol, né? Mas é um massacre tão grande de oferta de conteúdo que isso estoura, porque o São Paulo agora está invicto a X jogos, né? Mas, eventualmente, vai perder para o Fortaleza em casa. Tudo aquilo que... pode acontecer. Não, pode, se né? perder, sabe qual é o comentário? Os empates eram ilusórios. Prejudica. É como alguém falar que o Palmeiras ganhou 7 jogos seguidos de graça, sem querer. E aí não jogou nada. Avalanche de novo. E não se tem tempo de curtir as vitórias hoje em dia. É isso. Não se tem tempo. Esses caras vão ao limite, ganham jogos importantes. O que o Palmeiras fez ao ganhar de Internacional, Fortaleza e Bolívar é enorme, já não vale mais nada. Entre aspas, né? Sim. Porque perdeu um jogo pro Bahia equilibrado em casa. Durante, por exemplo, a live, o sujeito já pergunta, mas e o jogo seguinte? Calma, amigo, vamos falar amanhã do jogo seguinte. Eu acho que esse calendário estava estabelecido, ia ser uma loucura. Eram os 20 jogos até o Super Mundial. Todo clube grande de futebol que se ia tentar em relação a isso, a questão mental e a sequência de partidas. Não ia dar tempo de usufruir vitória. Sim. Você tem a chance da recuperação se você perder. Por exemplo, o Corinthians perdeu de 4 do Flamengo, já vai ter o jogo do Novo Horizontino. Você tem essa chance, mas usufruir vitória não tem tempo. Sim, mas daí o Corinthians perde pro Novo Horizontino. Não, aí vai. Sim, aí as coisas vão se acumulando. Você só vai cavando o buraco. Sim, claro. O São Paulo joga amanhã. 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 Não, o que a gente está falando hoje já... Como é um empate, né, um resultado sem muita paixão... É em casa. É o Náutico, que vem de derrota, não está bem na Série C, inclusive. Mas enfim, e aí a gente não tem esse desfrute. E por que isso acontece? O calendário é desse jeito, porque você tem que colocar São Paulo dentro de Campinas. Não tem jeito, você tem o estadual, que precisa ter 17, 15 datas, né? A Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores, o Super Mundial para quem tem, e o Brasileiro de pontos corridos. Não cabe, não cabe. Então, não tem muita solução em relação a isso, mas sim, clubes que trabalham com psicólogos acabam tendo pelo menos uma válvula de escape. Porque talvez neste momento aí, era jogo para os meninos mesmo. Você tem outras prioridades, deixa, e aí eles vão desenvolvendo. Mas fez o gol, tá tudo bem. Se tivesse perdido, o Rian talvez fez não o tivesse gol esse amparo, né? E sentiu cãibra com 12 do segundo tempo. Tudo isso é natural, né? Então ele era um jogador que, em tese, não precisaria ser substituído pela conta dos outros que vinham jogando. Foi a primeira troca fora o Ferreirinho. Teve que trocar, é natural, né? Ou como o outro que está suspenso com 3 cartões amarelos em 5 jogos. Eu tenho certeza absoluta que a comissão técnica do São Paulo e o Zubeldia estão cuidando do Rian para que ele possa cada vez mais poder jogar mais minutos. Tempo. Exato. Isso. Não é porque o cara não gosta do menino, não é porque ele é contra a base, meu Deus. Aliás, quem é o empresário dele que eu vi uma entrevista? O Fabiano. O Fabiano, ele deu uma entrevista bacana de não ter pressa, de ter um entendimento. Gostei da maneira que ele me coloca o garoto, calma, as coisas vão acontecer na hora, sem querer forçar muito. Me parece um staff... Isso ajuda, né? Em vez de atrapalhar. Alguns empresários... O staff quer rapidez quando ele precisa de dinheiro. Ele não está preocupado com a carreira do jogador. Agora, quando o staff sabe que tem na mão e que o dinheiro virá, e pode vir maior, um pouco mais na frente, ele espera. Então tá aí, né, galera? Tá aí. Né, foi um bom empate do São Paulo. Eu falei pra vocês que o empate seria ótimo, né? E o São Paulo termina em 10º ali, na metade da tabela ali. Tem 2 jogos em casa. Amanhã joga contra o Náutico pela Copa do Brasil no Morumbi, né? Um jogo que o São Paulo tem que fazer o resultado, 2-0, 2-0, 3-0. O São Paulo tem que ir pro segundo jogo com um bom resultado lá pro Recife. E também tem um jogo, e sexta já tem um Fortaleza no Morumbi, que é mais difícil. O Fortaleza é uma pedra no sapato do São Paulo, sempre ganhando o Morumbi nos últimos anos. Então vai ser um jogo mais difícil pro São Paulo e tal. Então o São Paulo tem que se recuperar o máximo possível. Aí não tem tempo de muita de recuperação. Mas a gente acredita que o São Paulo faça amanhã um bom jogo. E quem sabe na quinta também, o São Paulo saia na sexta, né? O São Paulo saia com 2 vitórias, para depois jogar contra a Aliança na próxima, essa terça outra. Então eu acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos que querem para a Band Esporte, link aqui na descrição. Galera, muito obrigado por vocês estão se inscrevendo, estão deixando um like, estão comentando, tá ajudando muito o canal, a gente crescer, trazer mais react aqui para vocês também. Valeu, é nóis!